Olá, sejam bem-vindos a mais uma mensagem. A gente segue com a série Trindade, mas hoje de um jeito muito diferente. A gente vem estudando a palavra e extraído alguns níveis de interpretação da palavra. 3 níveis para ser mais específico, daí Trindade, onde a gente tem um nível mais raso, um nível intermediário e um nível profundo, um nível do corpo, da alma e do espírito. Água no tornozelo, na cintura e imerso, totalmente mergulhado. Mas ontem eu assisti um vídeo que me chamou a atenção sobre alguns aspectos da vida empresarial, financeira, digamos assim. Uma profissional, por sinal muito competente e amiga, Marislande Dias, faz uma análise de um livro. E desse livro ela cita alguns tópicos e um deles é a diferença entre, se eu não me engano, Segredos de uma Mente Milionária. Acho que é esse o nome do livro. Fala sobre a maneira que o rico e que o pobre pensa. Quem tem uma mente milionária e quem tem uma mentalidade escassa. E aí ela elenca que o pobre, ele quer ter para depois fazer e então ser. Mas quem tem a mente próspera entende que primeiro precisa ser e depois fazer para só então ter. Eu achei isso incrível. Na verdade eu assisti isso antes de ontem, que está amanhecendo agora, eu ainda estou um pouco perdido sobre o horário. Mas na verdade tem 2 dias que eu assisti isso. E isso ficou rodando na minha cabeça sem parar. Eu falei, gente, que incrível. E aí eu comecei a fazer conexões e paralelos a respeito disso. E eu achei sensacional o quanto isso é profundo. Eu falei, gente, mas não é possível que uma coisa tão básica e tão óbvia turbe a cabeça de tanta gente. Só que a maneira que ela leu e apresentou me fez entender na esfera do livro. E como a gente está trabalhando tudo em 3 esferas nessa série, e do ponto da palavra de Deus e entendendo verticalização, eu peguei esse mesmo conteúdo apresentado assim, e li assim. Ser, fazer e ter. Ter está no âmbito terreno. É físico, é carnal. Ter. Fazer é um nível intermediário, é um nível da alma. O que eu faço é aquilo que eu sou, a maneira que eu ajo, a maneira que eu penso. Então, o meu fazer é a minha alma. E o ser é que é a identidade espiritual, é o mais íntimo, é o celeste, digamos assim, né? Então, a pessoa que deseja prosperar, ela primeiro precisa entender quem ela é em Deus, achar sua identidade real. Eu sou filho do Deus vivo. E a partir desse entendimento, a gente começa a agir tal qual o Filho de Deus. E então, a gente vai acessar as promessas que inclusive são aqui na Terra. Mas quem está com um olhar limitado, carnal, mundano, quem só vê o que tem nessa terra, quer primeiro ter. Ou seja, primeiro eu quero desfrutar do que tem nessa terra. Depois, tendo tudo à minha mão, aí sim é que eu vou fazer alguma coisa. E aí, fazendo, é que eu vou ter. E aí uma coisa eu achei muito incrível, porque a Bíblia já nega isso. Então assim, eu não vou dizer que Segredos de uma Mente Milionária foi baseado na palavra de Deus. Eu não conheci o livro a esse ponto, não conheço o autor e ainda não li o livro. Mas, se não foi tirado de forma proposital, foi tirado sem que percebesse. Perceba, a Bíblia diz que a fé, ou melhor, que a salvação não vem por obras, para que ninguém se glorie, ou seja, ter, fazer e ser. Ser salvo, estar salvo aqui, não vem pelo que você faz. Ou seja, a ordem já não é essa.
E nesse mesmo trecho fala: aquele que crer e for batizado será salvo. Ou o inverso, né? Aquele que crê, ele entende quem ele é, porque a salvação de Cristo me leva para ser co-herdeiro, então eu sou filho de Deus. Aquele que crê, então, é aquele que sabe quem é. Aquele que for batizado, ou seja, aquele que faz, porque eu ajo conforme o que eu creio, aquele que faz, terá salvação. Então, para alcançar a salvação, eu primeiro preciso saber quem eu sou. E sabendo quem eu sou, eu ajo e depois eu consigo. Mas isso não é por atitude minha. Eu não vou ter alguma coisa para depois identificar quem eu sou. Então, perceba que a própria Bíblia já deixa claro que até o processo de identificação, ele é necessário para que a gente conquiste e acesse até coisas do céu. Quanto mais promessas terrenas. Como eu vou ter alguma coisa se eu não fizer por onde para tê-las? Mas como eu vou fazer com excelência se eu nem sei quem eu sou? Então, se você observar, para quem conhece, senão a gente vai estudar isso também, mas no Novo Testamento, principalmente tudo que envolve Cristo ali diretamente, o relacionamento de Jesus com os seus discípulos, você vai observar que a maior parte das queixas e dos questionamentos é sobre o que serão no céu, sobre o que terão no céu, sobre quem é maior no reino. E Cristo fala: maior é aquele que serve. Ou seja, vocês estão buscando ter coisas, ter cargos, ter tronos, ter troféus, enquanto eu estou dizendo que vocês têm que ser primeiro. Seja servo, seja humilde. É sobre quem você é. E aí a gente vê hoje no mundo empresarial muitas palestras, muitos coaches, muitas pessoas trabalhando para que haja a lei da atração. Se porte como um rico e você será rico. Não é bem assim. Até funciona para uma boa parte, talvez a grande maioria, porque acidentalmente eles caem no ideal, que é se portar como um rico. Você vai entender que não, pera lá, eu sou. E quando você acessa a identidade, você se porta como tal, e se portando como tal, você vai ter. É uma forma, é um atalho, talvez, uma forma maquiada de te levar para a sua identidade. Mas a real identidade que você tem está em Cristo. Se você entende que você é filho do Deus vivo, dono do ouro e da prata, dono de toda prosperidade, dono de toda cura, dono de toda libertação, Ele é luz, Ele é contra toda e qualquer treva, e não tem uma luta num ringue onde a luz chega, a sombra sai. Não tem como, não há disputa sobre isso. Se eu entendo que eu sou luz, filho da luz, se Cristo habita em mim e se eu sou lâmpada, sal da terra, onde eu chego vai iluminar. O meu ambiente de trabalho vai melhorar, a minha família vai melhorar. Eu entendo a responsabilidade que eu tenho de não cobrar nada de ninguém e de frutificar, de florescer e de iluminar onde eu estiver. Se preocupe, definitivamente se preocupe, primeiro em ser quem você é. De onde você veio, para onde você vai, quem é você? Achou isso? Em coerência, em conformidade com quem você é, você vai começar a fazer. Você vai agir como alguém que é luz, você vai servir como alguém que entende que é próspero, você vai ter mais prazer em dar do que em receber. E os frutos inevitavelmente virão, você vai ter. Mas se a sua busca incessante é pelo ter, dificilmente você vai fazer. E ainda mais dificilmente você vai descobrir quem é, porque você está disperso com coisas. Pense sobre isso. E sobre a verticalização. Ser está no espiritual, no mais íntimo e no mais alto, no céu. Fazer é a nossa alma. Está variando entre um e outro. E o ter
é terreno. Tudo que a gente tiver, por mais próspero que a gente seja, também vai ficar por aqui. Então não sai dessa esfera. Deus, ele encarnou em palavra, o Filho veio do céu e veio para a terra. Ele caminhou na direção de ser, fazer e ter. Ele, sendo Cristo, Filho do Deus vivo, fez a encarnação no corpo de Jesus Cristo e teve um ministério de excelência aqui na terra. Satanás, caído, ele quer ir na contramão, ele quer se exaltar. Ele não é nada, é um derrotado, é um perdido que quer ser elevado pelas coisas para atingir ser o que Deus é, ou a natureza carnal, adâmica, que é o quê? Eu não tenho nada, mas se eu tiver, eu vou fazer coisas e a partir dessas coisas que eu faço, eu vou ser o que eu quiser. Não funciona assim. Esse desejo de se exaltar é demoníaco. E esse desejo de se humilhar é divino. O próprio Deus nos ensinou como fazer isso. Algumas pessoas dizem assim, os humilhados serão exaltados. Eu acho isso incrível. A pastora Camila Barros fala, onde é que está isso na Bíblia? Onde é que está que os humilhados serão exaltados? A palavra de Deus diz, aqueles que se humilharem. Não adianta eu ser humilhado pelo chefe, pela esposa, pelo patrão, pelo colega, pelo pai, pelo pastor. Não é sobre eu ser humilhado por terceiros. Se eu não me humilhar, e não é me humilhar perante os outros, porque isso seria até uma blasfêmia contra Deus, me diminuir. Diante dos outros eu tenho que ser humilde, entender que eu sou igual a todo e qualquer ser humano. Eu não sou maior e melhor que nenhum mendigo, eu não sou pior nem inferior a nenhum rei ou presidente, o que quer que seja. Eu sou um igual, e eu trato qualquer pessoa como igual. Isso é humildade. É claro que tem algumas situações de tratamento de honra aqui, né, que é diferente, mas você honrar uma responsabilidade, um superior, um líder, não é se humilhar diante dele. São de coisas diferentes. Então, ser humilde é tratar os outros indivíduos como iguais, é respeitar isso de forma equivalente. Mas, se a gente realmente entender isso, se a gente entender o que é me humilhar diante de Deus, eu vou fazer esse caminho que Cristo fez, mesmo sendo maior. A palavra de Deus diz que Cristo, mesmo sendo igual a Deus, não quis usurpar o lugar de Deus. Quer dizer, ele estava lá em cima, ele poderia dizer, eu sou Deus, mas em nenhum momento disse, ele se humilhou, ele humilhou a si mesmo para reconhecer o Pai. E tem pessoas querendo ser reconhecidos, querendo ser exaltados, querendo ter para fazer e então ser, enquanto Cristo foi, fez e depois teve. Então que a gente possa entender claramente essa figura verticalizada, para que a gente venha aplicar com excelência em nossas vidas e entender que tal qual Cristo, bem como Jesus, para que nós conquistemos tudo que a gente deseja e almeja, a gente precisa clarificar a nossa identidade. A partir de quem somos, vai ser tão fácil, tão fluido, tão natural fazer, que vai ser inevitável ter. Vai ser impossível não prosperar. Porque um limoeiro não faz força para fazer limão. Um abacateiro não sofre para fazer abacate. Um pé de manga não sofre para produzir manga. É natural. Mas primeiro eu tenho que identificar quem eu sou. Senão para sempre eu vou ser um abacateiro querendo dar limão. Não funciona. Ah, meu desejo é ter limão. Certo, jovem, mas você nasceu para isso? Não, você é um abacateiro, vai produzir abacate, cara. Saiba quem você é. E aí só sugue os nutrientes necessários para aquilo, você já está enraizado em algum lugar, absorva dessa terra que você tem, entenda o que você faz, deixa a seiva fluir, seja como uma planta e simplesmente prospere, simplesmente dê o fruto que você nasceu para dar. A gente vive num mundo onde muita gente está tentando viver a vida do outro. Não sabe quem ele é, não consegue produzir, não consegue fazer, não consegue ter, porque não sabe quem é. Saiba
quem você é. E a melhor forma de você encontrar consistência em quem você realmente é, conheça quem te criou. Deus nos fez à sua imagem e semelhança. Nós fomos criados pelo Criador dos céus e da terra. Esse Criador deixou a sua marca, a sua identidade em nós e nos fez para prosperar. Mas dentro de cada um de nós, Ele colocou um conjunto de dons e talentos e um ânimo, um desejo de viver com uma direção. Tem um propósito específico na vida de cada um de nós. Quando a gente entende isso, é só dar seu fruto, seja ele qual for, vai ser para a glória de Deus. Saiba quem você é. Em nome de Jesus, corra e invista tudo que você tem para saber quem você é. Depois, vai ser só agir em conformidade com quem você é. Fazer. E aí o ter vai ser inevitável. Ser, fazer e ter. Deus abençoe o seu dia.